2 Timóteo 2,15 e Apocalipse 3,11, que diz assim: procura apresentar-te, Timóteo 2,15, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. E Apocalipse 3,11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos orar. Feche os seus olhos, peça a Deus para falar com todos nós, nos abençoar nesta manhã, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de poder estar aqui nesta manhã. Te agradeço, Senhor, pela vida deste irmão, desta irmã, pela vida dos pastores, do diácono, da diaconisa, deste casal que se encontra na tua casa, deste rapaz, dessa moça, desta criança, deste homem, desta mulher. Ó Senhor da glória, eu te peço, meu Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos nesta manhã e abra, Senhor, as comportas dos céus e derrame sobre nós a tua graça, a tua unção, teu milagre, que o Senhor possa nos abençoar grandemente nesta manhã, Senhor. Fale aos nossos corações, não me deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, não me deixe falar nada de mim mesmo, Senhor, senão apenas da tua palavra. Senhor, me abençoe, traga inspiração, prepare os nossos corações para receber a tua palavra, Senhor. Esta semente maravilhosa que é lançada, mas volta, Senhor, cumprindo, ela volta cumprindo pelo qual ela foi enviada. Senhor Deus poderoso Pai, nos abençoe nesta manhã, eu te peço humildemente, em nome do Senhor Jesus. Levanta os abatidos, Senhor, cure aquele que está enfermo, abençoe e fortaleça os fracos, salva, Senhor, aquele que está perdido e aqueles que estarão nos assistindo, Senhor, em qualquer hora do dia ou da noite, pela rede social, que o Senhor possa abençoá-los grandemente. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus, podem vos assentar em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Aquela ministração que seria feita tudo no mesmo dia, nós estamos falando aí já, essa já será a quarta semana, falamos sobre a batalha espiritual, né? Falamos sobre a batalha emocional, a batalha social, e hoje nós estaremos falando sobre a batalha na família. Vamos falar sobre batalha, como o inimigo tem se levantado contra a família. Aí você me pergunta assim, por que está usando os mesmos textos? Primeiro, nós precisamos aplicar a palavra de Deus em todo o ataque do inimigo. Jesus ensinou isso aí. Satanás falava uma coisa e Jesus falava assim, está escrito. Então, não tem outra arma para nós enfrentarmos o inimigo. Não vale experiência, não vale apenas conhecimento teórico, não vale apenas ter rótulo, não vale ter títulos. O que vale é a palavra de Deus e o que está escrito nela.
Não importa, eu tenho experiência com isso. Não, sua experiência não serve para nada com relação a isso aqui. Nós estamos lidando com o inimigo um inimigo que tem conhecimento, mais conhecimento de qualquer homem em cima dessa terra. Ele sabe porque ele esteve lá. Ele conhece porque ele sabe quando Deus escreveu cada palavra, cada letra. Entendeu? Então ele sabe de tudo. Ele só não conhece, ele só não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Ele não sabe o que você pensa, o que eu penso. Ele só vai tomar conhecimento à medida que eu falo. Quando eu falo, ele sabe que eu estou pensando nisso. Porque o pensamento gera a fala. Então, ou quando eu pratico alguma coisa que a minha mente está me levando a fazer. Então, esse inimigo, ele é conhecedor, ele conhece Deus, ele conhece Jesus, ele conhece o céu, ele conhece a terra, ele conhece tudo, mas ele não é onisciente, nem onipotente e nem onipresente. Mas ele conhece mais do que qualquer pregador mais inteligente que você pode imaginar. Então, por que nós estamos usando os mesmos textos? Porque é a Bíblia, a palavra de Deus, é que vai combatê-lo e vencê-lo quando nós manejamos ela de acordo com a tentação, de acordo com a perseguição naquele aspecto. Então nós aplicamos a palavra ali, o remédio certo para aquele momento de aflição. E por que usamos Apocalipse? Para que nós possamos guardar a nossa vida espiritual, guardar a nossa vida emocional, guardar a nossa vida social e hoje guardar a nossa família. Amém? Então está aí explicado por que nós estamos usando esse mesmo texto. Então hoje nós vamos falar sobre o ataque de Satanás contra a família. Contra a família. Eu não sei se você tem percebido que eu acompanho assim, muita coisa na rede social, quando eu posso, e raríssimas vezes, eu vejo alguém ministrando alguma coisa sobre família. Raramente. Não sei se eu estou me equivocando ou se você também tem essa mesma impressão, que eu não tenho visto. Há um tempo atrás, quando se falava em família, se falava em seminários. Às vezes, seminários sobre família, mas isso também desapareceu. Nós vemos seminários sobre prosperidade, seminários como ficar rico, seminários como vencer, seminários disso, seminário daquilo, mas como família, raramente se vê. Será que é uma mera coincidência não tocar nesse assunto? Então nós vamos ver o plano de Deus para a família, para que nós possamos entender por que é necessário falar de família. Qual é o plano de Deus para a família? Primeiro, a família, como que uma família começa? Gênesis 2, 24. Vamos ver como é que uma família começa. Vamos ver como é que uma família é instituída. Vamos ver. Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão dois, ou ambos, uma só carne. Aqui começa a família. A família começa com compromisso.
pacto, aliança. Não tem outra maneira de começar uma família. Uma família não começa por, nem sei se essa palavra existe no dicionário, não começa por amigamento, nem por ajuntamento. Nós vamos ajuntar os paninhos, as trouxinhas, para ver se vai dar certo. Não vai dar certo, porque já começou errado. Não dá certo, não. Começou errado. Nem tenta, porque já começou errado. Porque a família começa com pacto, com aliança, com compromisso. Não começa de outra maneira. Porque com amigamento é muito fácil rachar fora. Não gostou? Bateu asa e voou. Deu um probleminha, vou correr para o braço da mamãe. Não tem compromisso. Não tem pacto. Não tem aliança. Então, família começa com pacto, com aliança. Isso é o plano de Deus na instituição da família. Com qual finalidade? Para o bem da sociedade. Para o bem da sociedade. De que forma? Transmitindo pela boa ordem familiar a pureza, a santidade e a verdade de geração a geração. Vou te dar um exemplo aqui. Israel foi a nação escolhida por Deus para representar Deus perante as outras nações do mundo. E começou com quem? Com um homem que a família toda idólatra, Abraão. O pai de Abraão era idólatra. Abraão veio de uma família idólatra. O que Deus falou? O que Deus disse a Abraão? Capítulo 12, versículo 1 em diante de Gênesis. Sai-te do meio da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Aí ele vem: e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus estava chamando Abraão para formar com ele uma nação. Nação, representar outras nações, representar Deus perante as outras nações. Transmitir o que para essas nações? Transmitir santidade, transmitir pureza, transmitir verdade para todas as nações do mundo. E aí Deus, o que ele faz? Ele planeja a família para representar perante a sociedade. Guarde bem isto. Israel representa Deus, transmitindo para as nações pureza, santidade e verdade, e a família representa Deus perante a sociedade, transmitindo pureza, santidade e verdade de geração a geração. Aí você já começa a entender por que a família é tão importante. Como foi importante, como é importante a nação de Israel. Porque ela representa perante as nações e a família
representa Deus perante a sociedade. Então, e vem o Salmo 127, verso 3, para que, em terceiro lugar, para que, no projeto de Deus, para que os filhos que são herança do Senhor, herança, filho não é peso, filho não é problema, filho não é tropeço, filho não é escorregão, filho é herança do Senhor. Salmo 127, verso 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. O filho é herança de Deus e recompensa de Deus, galardão. Então, aí nós estamos aprendendo a importância dos filhos. Dos filhos. Com qual finalidade? Criados em retidão e respeito às coisas de Deus. Provérbios 22, verso 6. Os filhos ser criados na presença de Deus. Educa a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, filhos saudáveis, sociedade saudável. Família saudável, sociedade saudável. Está dando para você entender? Vamos lá. Como deve ser o relacionamento entre marido e esposa? Estabelecido por Deus no projeto, no plano de Deus para a família. Como que deve ser o relacionamento? Efésios, capítulo 5, 25 e 26. Vamos ver o que diz aí? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, qual é o plano de Deus no relacionamento entre marido e esposa? Amar como Cristo amou a igreja. Como é que Jesus amou a igreja? Morrendo por ela, dando a vida por ela. Será que quando Jesus estava dando a vida dele para a igreja, ele foi aplaudido? Não. Ele foi traído, ele foi negado, ele foi morto como malfeitor, ele foi morto como criminoso. A Bíblia diz que maldito é aquele que morre pendurado. Maldito todo aquele que morre pendurado, ou todo aquele que morrer no madeiro, porque eram criminosos. Jesus, ele assumiu a forma de um elemento nocivo à sociedade por amor à igreja, não por amor a amigos. Porque se fosse pensar em amigos, nenhum amigo ficou do lado dele, todo mundo fugiu. Quando ele foi preso lá no Getsêmani, ele foi beijado pelo colega, pelo amigo, pelo companheiro de ministério, Judas, que recebeu 30 moedas de prata para vendê-lo. E quando Jesus foi preso, todo mundo fugiu. E Pedro ficou seguindo ele de longe, naquela madrugada fria, de quinta para sexta-feira. Ele seguiu de longe.
E 3 vezes ele foi interrogado por secretários, por pessoas que estavam ali a serviço naquela madrugada, porque o movimento da quinta-feira foi grande, porque ninguém dormia ali nos palácios, nos templos, porque os sacerdotes estavam agitados, a corte, o sinédrio agitado, porque Jesus estava preso naquela madrugada, e por ordem de religiosos. Então a madrugada fria estava movimentada. Então Pedro aproveitou para que alguém acendeu uma fogueira e ficou ali, junto da fogueira. Aí alguém o reconheceu, falou: olha, você é um seguidor dele também. Ele falou: não, eu não conheço esse homem não. Aí depois, mais tarde, olha, uma moça, você também é seguidor dele, porque você fala igualzinho. Não, eu não sou, nem conheço esse homem. Aí pela 3ª vez ele nega, aí o galo canta, aí ele se lembra da palavra de Jesus: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E ele chorou amargamente, se arrependeu. Mas onde estavam os discípulos? Todo mundo abandonou. Por quê? Porque Jesus, o amor dele, ele estava amando a igreja. A igreja, ele estava amando a mim, que sou igreja. Ele estava amando você, que é a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, é com este amor que o marido deve amar a sua esposa. Amor sacrificial. Não é amor interesseiro. Não é amor que receba alguma coisa em troca. Não é amor que escraviza o seu cônjuge. Não é amor que tem o seu cônjuge como empregada. Ela não é empregada. Ela não é secretária. Ela é esposa. Ela é parte de você. Ela é parte de você. E é preciso sacrificar. Sacrificar é preciso. É como se você estivesse morrendo. Esqueceu a sua vida para cuidar da sua esposa. Com qual finalidade? Apresentá-la sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Quantas mulheres aí que estão com idade média, mas a idade dela aparenta o dobro, porque de tanto sofrimento que o marido está impondo sobre ela. Enche a cara de cachaça e vai para casa todo sujo. Aí você pode completar aí o que estava sujo a sua roupa, e a esposa que tem que estar lá cuidando dele, colocando ele na cama, lavando a sua roupa, dando banho nele, para no outro dia ou no mesmo dia ele fazer a mesma coisa. Essa mulher está sofrendo. Ele não está cumprindo o seu papel de homem. Ele não está cumprindo o seu papel de marido. E um dia Deus vai cobrar dele. Você pode ficar sabendo que Deus vai cobrar desse marido o sofrimento que ele impôs sobre a sua esposa. Deus vai cobrar dele. Então o relacionamento é de amor sacrificial. Dentro desse relacionamento vem o companheirismo. Companheirismo é a primeira coisa que está incluído, embutido aqui nesse amor. Companheirismo. O que é companheiro?
é estar do lado, é estar ao lado, é estar junto, em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Tem muitas pessoas que se sentem solitárias dentro da casa onde está cheio de gente. Está dentro de casa, mas está solitária. Por quê? O marido, ele acha que é o manda-chuva e não se importa com a sua companheira, como é que ela está. Não sai um elogio, não sai uma palavra de carinho, só cobrança, reclamação e tantas outras coisas. Então, companheiro, ser companheiro é suprir a necessidade de acabar com a solidão. Casou é para acabar com a solidão. Se casou, continuou solitário, não resolveu. Companheirismo é para acabar com a solidão. Agora tem pessoas que chegam em casa, é como se não tivesse ninguém. Ele chega. Estou falando do homem, porque cabe ao homem essa missão. A mulher, ela é submissa à missão do homem. Ela não é inferior, ela é submissa. Ela é parte integrante desse ministério familiar. Então, é o marido que é o provedor, é ele que promove a união da família, promove o sustento da família, promove o amor, promove a união, promove os seus filhos. Companheiro ou companheirismo, o apoio. Vou te mostrar. Isso aqui é um púlpito. De vez em quando eu faço isso. Eu estou fazendo o quê? Estou me apoiando. Esse púlpito aqui para mim, de vez em quando, ele é um apoio. É assim que deve ser o marido para a esposa. Quando ela busca esse apoio, será que ela encontra? Ou ela escuta, sai para lá? Não quero papo. Não quero conversa. Marido é apoio da mulher. Apoio é onde ela se escora, porque a jornada dela é grande, às vezes tripla. Trabalha fora, cuida da casa, cuida de filhos. Então, companheirismo, apoio, consolo. Consolo. O marido, ele é o consolo da esposa. Quando ela está triste, quando ela está abatida, quando ela está desanimada, ela encontra o apoio, o consolo no seu esposo. Cada marido deve ter uma versão que diz tributar e tem outras proporcionar. Então vamos lá, proporcionar. Na minha aqui está proporcionar. O companheirismo, o apoio, o consolo que os esposos devem proporcionar um ao outro enquanto viverem. Enquanto viverem. Enquanto viverem. Um dia o pastor Cláudio Duarte, eu assisti uma mensagem dele, e nessa mensagem ele disse assim: um homem chegou para mim e falou: pastor, como eu casei na igreja, e não quero assim me separar do meu cônjuge de qualquer maneira. Eu não quero mais ficar com meu cônjuge e quero me separar. Eu quero que o senhor ore para mim, para que essa separação seja uma separação sem litígio, ou seja, sem briga da justiça, seja
uma separação assim bem suave. Você segue o seu caminho e eu sigo o meu caminho. Aí ele, tá bom. Então feche os seus olhos que nós vamos orar para a sua separação. Ele colocou a mão na cabeça dele e falou: Senhor, esse homem um dia chegou no altar pedindo fazendo um voto de viver com a sua companheira até o fim da sua vida, enquanto ambos viverem. E agora, Senhor, ele está pedindo para acabar com essa união, terminar esse pacto. Ele quer fazê-lo suavemente. Então, Senhor, eu te peço, manda um infarto aqui agora no coração dele, paralisa o coração dele, Senhor, que ele feche, que o coração dele para de bater, que ele fala: opa, o que é isso, mano? Falou: mas eu estou pedindo para o Senhor só fazer oração para me separar. Falou: mas o que está lá escrito? Até a morte. É até a morte. Então, você está pedindo para morrer. Ele falou: não, pastor, então faz o seguinte, ora para a gente continuar numa boa lá em casa. Deu para entender, irmãos? Que a coisa não é brincadeira, como muitos estão pensando que é. Então, esse é o plano de Deus. Família forte, sociedade forte. Família organizada, sociedade organizada. Família saudável, sociedade saudável. Então, aí o que Satanás faz? Ele sabe que a família é que coloca ordem na sociedade. A sociedade está organizada por causa da família que está organizada. Então, ele começou a rodar a direção dos seus mísseis. Vai apontando tudo aí. Nessas guerras você vê os canhões, quando eles querem uma direção, a pessoa pega lá como é que chama? Para poder ir na direção certa, tem um... Como é que chama lá aquele aparelhinho? Eu me falo a memória aqui agora. Hein? Não é bússola, não. É o que guia o GPS. Obrigado aí. Ele olha lá no GPS e aí ele mexe na manivela para apontar a direção que está indicando família. No GPS do inferno. Ele aponta, aí os soldados pequenininhos, os bichinhos, vão lá, começam a mexer na manivela, olha, vira para a direita, aí vai virando. Aí aponta para a coluna da família. Que é a coluna da igreja, da família? O pai, marido, esposa, são as colunas. Caiu o marido, caiu a esposa, caiu os filhos com facilidade. Então, para a direita, levanta um pouquinho. Aí mira, e fica com isso apontado para a família. Para destruir a família. Porque destruindo a família, a sociedade vira uma desordem. Uma desordem. Que as pessoas perdem as suas identidades. Eu estava vendo ontem no celular, alguém postou assim, tirou uma foto e colocou assim: não existe homem como eu. Aí quando eu vi a foto eu pensei, realmente não existe homem como você. Homem que tem útero e homem que tem ovário. Não existe homem como você. Sabe o que é isso? Perda de identidade. As pessoas perderam a sua identidade. Porque Satanás apontou o míssil, o seu míssil, e as pessoas perderam a identidade.
não sabe mais o que é, o que representam. Então todo o poderio de Satanás está apontado para a família, com a finalidade de que enfraquecer a família e enfraquece a sociedade e provoca uma desordem social. E nós já estamos vendo isso aí. Então, ele quer, em primeiro lugar, a destruição dos cônjuges. Preste bem atenção nisso. Vamos comparar Gênesis 3:12 com Gênesis 2:23 e 24. Gênesis 3:12 com 2:23 e 24. Vamos pôr 2:24 primeiro. Então disse Adão. Volta um pouquinho, só por gentileza. Esse é 2:24? Então tá. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Mas o antes, 23. Esse é o 24? Por gentileza. E disse Adão, preste bem atenção, e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esta será chamada mulher, ou varoa em outra versão, porquanto do homem foi tomada. Então está aí. Preste bem atenção nesse versículo. Quando Deus criou a mulher, trouxe para Adão e ele falou: Senhor, esta agora será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Ela então é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Agora vamos comparar com 3:12, quando Satanás conseguiu atingir a mulher. Olha, preste bem atenção, olha a mudança. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Cadê os ossos dos meus ossos? Cadê a carne da minha carne? Deu para entender, irmãos? Quando Satanás atinge um dos cônjuges, como é que a coisa muda? Muda o comportamento, muda a maneira carinhosa de falar, muda as atitudes, muda tudo. Porque ele está atingindo. Satanás, quando vai fazer alguma coisa, ele não começa pelo telhado, ele vai na base. E a família é base da sociedade. Família é base da sociedade. Então ele começa a destruição dos cônjuges. Jesus, lá no capítulo 12 de Mateus, versículo 25, olha o que Jesus disse aí. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, ou não prosperará, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Satanás sabe disso, que se dividir uma casa, dividir os cônjuges, ele destrói a casa. E os filhos, e aí já fica tudo perdido. Eu me lembro de um rapaz de 14 anos. Ele entrou para as drogas, e ele procurou a igreja. Aí eu conversei com ele, orei para ele. Eu falei: por que você, tão novo, envolveu com esse lixo, com essa sujeira, com essa destruição? Meu pai faleceu e eu não tive estrutura para poder suportar a partida do meu pai. E aí eu entrei nesse mundo triste. Há uns 5 anos atrás, a prefeitura de São Paulo estava recolhendo, nessa época de inverno, as pessoas de rua, que estavam morando em rua. Aí um repórter de uma emissora foi acompanhar esse recolhimento. A prefeitura pegou vans e foi em cada lugar, Baixo de Pontes, Marquises,
E foi pegando, chamando as pessoas: olha, você quer tomar um banho, se alimentar e dormir numa cama coberta direitinho? Aí muita gente foi, e o repórter foi acompanhando. Quando recolheu todo mundo que quis sair do frio, aí ele acompanhou as pessoas também, depois do banho, vestida, assentada para comer, mas ele chamou a atenção dele uma pessoa de meia idade, que se expressava muito bem, que falava muito bem. Aí ele procurou essa pessoa e falou assim: olha, eu estou te observando, você é uma pessoa que fala bem, se expressa bem, quem é você? Ele falou assim: olha, eu sou advogado, estou em plena atividade da advocacia, tenho um escritório montado de advocacia, mas a minha mãe faleceu e eu não suportei. Entrei para o vício da bebida, larguei tudo, fechei escritório, fechei tudo e hoje estou morando na rua. Meu escritório está lá fechado. Mas eu vi você agora bebendo e dormindo na rua. Bebendo e dormindo na rua. Para você ver, irmãos, que quando mexe com a estrutura familiar, o que acontece com os filhos, mesmo que há a impressão de que o filho já tem estrutura suficiente para suportar o baque. Está dando para você entender? Quem está entendendo, diga um amém. Quando Satanás atinge a base familiar, que é marido e esposa, ele consegue com facilidade destruir os filhos. Então, como que Satanás ele faz para poder destruir uma família? Quais as armas que Satanás usa? Primeiro, quebra do pacto, quebra da aliança. E essa quebra do pacto pode ser uma traição ao seu cônjuge. E a traição, ela tem remédios. Quando há traição, existe um remédio chamado perdão. Mas aí vai depender muito da pessoa realmente ter estrutura para poder perdoar, se realmente o traidor, ele se arrependeu da sua traição, porque ele partiu dele a quebra da aliança. Satanás o encheu o coração para que ele visse em outra pessoa que ele tinha em casa e achava que não tinha. Porque Deus falou assim: olha, eu darei uma mulher, uma companheira que seja idônea. A mulher que Deus colocou no seu caminho, na sua vida, ela é idônea. Ela é suficiente para você. Então, quando há quebra desse pacto pela traição, o remédio é o perdão. Se há arrependimento do traidor. Se não houver, o pacto está quebrado. A mulher se torna vítima se a traição foi o homem. Aí ele enrolou a vida dele. Ele se enrolou numa teia de aranha. Por isso que a pessoa não pode buscar fora o que tem dentro de casa. É só você olhar. Você tem tudo dentro da sua casa. Basta você agir com inteligência. Porque o inimigo está aí soprando. O inimigo está aí jogando as suas ciladas. Então, o remédio para a traição é o perdão. E isto, preste bem atenção nisto. Não pensa você, homem, que ela é obrigada a te perdoar.
Só se ela vê realmente arrependimento, porque depois que a quebra de pacto, para poder reatar a confiança novamente, é muito difícil. Muito difícil. Então, antes de acontecer, pensa 1000 vezes. E se Satanás, se você vê que está prestes a cair, Senhor, tire a minha vida enquanto eu estou salvo. Tire a minha vida. Tire a minha vida, Senhor. Porque se acontecer isso, eu estarei destruído. Eu estarei destruído. Porque ou eu vou ter que suportar ficar sozinho para o resto da minha vida, porque eu que quebrei o pacto, eu que quebrei a aliança. Se você é capaz de suportar viver sozinho para o resto da sua vida, toca o barco. Mas se você não é capaz, Senhor, me tira, me leva, porque eu não quero cair. A salvação é mais importante do que tudo que eu posso imaginar. A minha salvação. Eu quero passar a eternidade contigo. Eu quero estar na eternidade com o Senhor. Tem muita gente que está brincando com isso aí. Achando que... se ela não me aceitar aqui, eu já arrumo outra ali. Está cheia assim, querendo. Mas tá mesmo. Só que você virou uma presa na teia de aranha. Acabou para você. Ela, vítima. Agora, o traidor, ele deu com os burros na água. Então, a primeira coisa, primeiro ataque. Segundo, incompatibilidade. Incompatibilidade é a impossibilidade legal de exercer conjuntamente certas funções. Então, por exemplo, a pessoa, ela se acha impossibilitada de viver ou de fazer conjuntamente certas funções. Eu não consigo viver do jeito que você gostaria. Há uma incompatibilidade. Incompatibilidade tem solução. Basta abrir mão de razão, abrir mão de direitos, abrir mão de certos orgulhos, abrir mão de certos memes, para poder viver, aprender a viver com pessoas, com a outra pessoa, com o seu cônjuge. Violência física verbal é outra arma que Satanás usa. Põe apelido no seu cônjuge, xinga o seu cônjuge, humilha verbalmente o seu cônjuge, ou às vezes violência física, levanta a mão e bate. Quebrou a aliança, quebrou o pacto. Quebrou a aliança. Quebrou o pacto. Lá no mundo espiritual, aqui pode estar tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Eu me separei dela, mas já estou com outra. Aí aquela já estava um pouquinho velha, já escolhi mais uma novinha. Então está tudo bem. Parece que visivelmente está tudo bonitinho. Mas no mundo espiritual, a coisa está mais complicada do que a pessoa possa imaginar. Está muito mais complicado do que você pode imaginar. Satanás é muito esperto. Muito esperto. E ele sabe disto. Então o melhor caminho, quando há qualquer deslize dentro de um relacionamento de marido e esposa, é perdão. E perdão é nunca mais julgar em rosto, lançar em rosto. Tem pessoas que às vezes cometeu um deslize há 20 anos atrás. Aí a mulher fala assim, não, está perdoado, te perdoei. Aí 20 anos depois, quer dizer, 20 anos atrás, 20 anos depois,
Eles têm lá uma discussão. Aí ela joga em rosto. Você pensa que eu esqueci aquilo que você fez há 20 anos atrás? Ela não perdoou. Ela não conseguiu perdoar. Ela está empurrando ali. Perdão é esquecimento. É fácil não. Você esquecer alguém que te apunhalou pelas costas e orar por ele, abençoar por ele, abençoá-lo, não é fácil não. Mas essa é a realidade. Você já pensou se Deus não tivesse nos perdoado? Então, esse é o caminho. O caminho. Agora, todos esses deslizes, eles têm que ser corrigidos com perdão. Nós temos que viver pedindo perdão e perdoando. A vida conjugal é assim, irmãos. Pedindo perdão e perdoando. Pedindo perdão filho, pedindo perdão ao cônjuge, pedindo perdão ao pai, pedindo perdão à mãe. É assim que a gente vive em sociedade. Porque ninguém é perfeito. E eu vou mostrar para vocês, não hoje aqui, mas cada pessoa tem 50% defeito e 50% qualidade. Vou mostrar isso para vocês. Ninguém é perfeito. Então, o que nós fazemos? Tudo nós devemos estar, me perdoe, me perdoe. E Jesus mandou perdoar quantas vezes? Alguém chegou perto de Jesus e falou: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? A lei diz até 7 vezes. O que o Senhor fala? Jesus falou assim: olha, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. 7 vezes 7? 49. Então são 49 vezes. É 4. Eu falei, eu confundi aqui, 7 vezes 7. 490 vezes. Já pensou? Às vezes a gente não consegue perdoar uma vez, vai perdoar 490 vezes. Mas é o que Jesus ensinou. E se ele falou que nós podemos fazer, porque nós podemos fazer. Se ele disse que nós podemos fazer, é porque nós temos capacidade para fazer. Porque Deus nunca colocaria um fardo pesado sobre nós, que nós não pudéssemos levá-lo. Deu para entender? Muito bem. Agora, eu quero dar um alerta para vocês, que o que mais a igreja temia chegou no altar. A destruição dos cônjuges chegou até o altar. A destruição dos cônjuges chegou no altar. E quando chega no altar, o barulho é muito grande. Faz um barulho muito grande. E lamentavelmente nós temos visto isso acontecer. Que a destruição do cônjuge chegou no altar. Porque todos nós, por que ela é o barulho é muito grande? Olha, todo dia, se você abrir as redes sociais, todo dia você vai encontrar esse tipo de coisa acontecendo. E lá nos Estados Unidos, quando acontece uma coisa lá na intimidade da família, que é uma pessoa que não é visto como liderança, ali morre, e às vezes quase ninguém fica sabendo, apenas a família e algumas pessoas. Mas quando a destruição conjugal, ela vem para o altar, o barulho é muito grande. Porque a pessoa é conhecida no mundo inteiro. Aí o barulho se torna muito grande.
E aí o barulho que Satanás faz é muito grande, e aí ele vai decepcionar muitas pessoas que não têm estrutura para aguentar. Por quê? Porque a pessoa tem o pastor como um exemplo para os fiéis. A pessoa tem o pastor como conselheiro. O pastor participa da vida de uma família até 3 gerações. Já aconteceu comigo, tem 40 anos que eu estou ministrando. Então, olha, eu já batizei pessoas, fiz o casamento da pessoa, consagrei o seu filho, fiz o batismo do seu filho, fiz o casamento do seu filho, consagrei o seu filho, e aquele filho cresceu, batizei ele também, fiz o casamento dele e fiz a consagração do filho dele. Até 3 gerações. Então o pastor, no mínimo, ele acompanha uma família até 3 gerações. Quantas pessoas chegam para mim, pastor, foi o senhor que consagrou ele? Eu falei, eu não acredito, mas quando foi isso? Será que eu estou tão velho assim? O cara já está com o cabelo branco? Porque essa é a figura do pastor. Conselheiro, pai, amigo da comunidade, da igreja. Então, quando a sua vida é atingida, o barulho é muito grande. E Satanás sabe. E hoje está assim. Hoje está assim. É pedido de DNA para aqui, de DNA para lá. Aí vê, realmente eu sou pai. E parece que a igreja está assim, anestesiada. A igreja está sentindo isso como a coisa mais normal possível. E isso não é normal. Não é normal. Porque tem ali um pacto, tem uma aliança, e Satanás sabe que ao destruir, ao atingir, o que Jesus falou? Atinge o pastor, e o que acontece com as ovelhas? As ovelhas dispersarão. Satanás, ele é muito esperto. Ele é muito esperto. Eu estou vendo aí, olha, aos montes, liderança, conduzindo igreja grande, na frente de povo de milhares de membros, e de repente a notícia que ele já se separou e já se casou novamente. Isso está aos montes, está tudo por aí, e nós não podemos achar isso normal. Isso não é normal. Quando chega ao altar, imagine embaixo os membros. Se o pastor trocou de mulher, também para mim não tem problema. Ele que é o conhecedor da Bíblia trocou, então também, meu filho, eu estou trocando também. E está assim, olha. Tá assim, irmão, não cai nessa armadilha não. Isso é cilada de Satanás. Eu não falei no começo, depois você pode olhar em casa, Apocalipse 12. Satanás desceu para a terra e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque ele está com raiva. Ele está dando as últimas tacadas dele sobre a terra. Então, o inimigo sabe que se atingir um líder, ele atinge a toda a igreja. Quando atinge um líder em casa, ele atinge os filhos. Quando ele atinge um líder, ele atinge um monte de famílias de uma vez só. Então, às vezes, ele não vai ficar perseguindo apenas um cônjuge, ele vai direto numa liderança, e derrubou essa liderança, porque sabe que Jesus já disse, Jesus já preveniu, Jesus já profetizou: fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Um dia, eu estava em casa,
há muitos anos atrás. Aí chegou lá uma pessoa, pastor, e falou para mim assim: eu queria vender a bateria da igreja, você quer me comprar a bateria? Eu falei: olha, infelizmente não, porque tudo que eu compro tem que ter nota fiscal, e você não pode me dar nota fiscal, então infelizmente eu não posso comprar. Aí ele falou: então tá jóia. Foi embora. Aí um dia, terminei o culto, veio uma moça conversar comigo. Aí ela veio e falou: pastor, eu frequento a igreja tal, mas o nosso pastor comprou um montão de coisa, não pagou, traiu a sua esposa e acabou a igreja. Então ele vendeu o que ele pôde vender, sumiu, deixou dívida nos mercadinhos onde ele comprava fiado, e eu peguei e saí. Aí eu gostaria de me lembrar aqui com o senhor. Eu falei: olha, deixa eu te falar um negócio aqui. Agora é a hora que mais o seu povo precisa de você. Você não deve sair. Deixa Deus cuidar dele, mas você fica firme, porque o homem, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então você fica firme. Se você sai, um monte de irmão vai sair com você, aí vai acabar. Então fica firme lá. Aí eu vi que uma lágrima desceu dos olhos dela. Aí eu estou, olha só como é que é as coisas. Aí eu estou lá no centro da cidade, eu entro numa galeria e alguém para na minha frente, uma pessoa conhecida, cristão também, servo de Deus. Aí ele me cerca e fala: ô pastor, eu quero te agradecer. Eu falei: mas agradecer o quê? Eu quero agradecer porque a moça, uma irmã, me falou como o senhor tratou ela. Então eu quero agradecer a sua sinceridade, a sua honestidade, porque ela foi para ir para lá, por causa da situação que aconteceu lá na nossa congregação. E o senhor foi honesto com ela, mandando ela voltar para ficar firme com o Senhor. Então eu quero te agradecer a sua honestidade, porque ela não tem culpa do que aconteceu. Então eu falei assim, aí eu pensei comigo: tá vendo? Agora é hora de ficar com a carinha vermelha, se eu não tivesse tido aquela atitude. Está dando para você entender, irmãos? Quando o inimigo atinge a base da igreja, a estrutura da igreja, os membros dispersam, começa a procurar um lugar para congregar. Então, lamentavelmente, isso chegou no altar. Eu vou te dar mais um exemplo aqui de um homem de Deus grande que pregou no mundo inteiro, tem programa de televisão no mundo inteiro. Satanás preparou uma armadilha para ele e filmou, fotografou, e aí ele tinha programa aqui no Brasil. Os brasileiros contribuíam com ofertas para manter o programa dele no mundo inteiro. Aí o diabo conseguiu passar a perna nele, deu um tombo nele. Irmãos, qual foi o primeiro reflexo? Acabou todos os programas em todas as nações do mundo que ele tinha programa, inclusive aqui no Brasil. Quando a minha mãe era viva, ela todo sábado de manhã ela ficava à frente da TV e assistindo o programa desse pastor, todo sábado. Só que ele foi homem, como disse Davi para Salomão: filho, seja homem, assuma as suas responsabilidades. Ele foi muito homem para chegar diante da TV do mundo inteiro e com lágrimas nos seus olhos de arrependimento, chegou, disse: eu quero em lágrimas
que molhava 10 lenços como esse, a ponto de você apertar e ele ser espremido e pingar as suas lágrimas. Ele disse: eu quero pedir perdão ao meu Jesus, que eu feri o seu coração. Eu quero pedir perdão a ti, Jesus, ao teu Espírito que acompanhou a minha vida por todo esse tempo. Eu quero pedir perdão ao mundo onde passam os meus programas. Eu quero pedir perdão a vocês. Eu quero pedir perdão à igreja, aos meus líderes. Eu quero pedir perdão à minha esposa. Vem cá, minha esposa, eu quero te pedir perdão. Quero pedir perdão ao meu filho. Vem cá, meu filho. E fez o papel de homem. E teve a coragem de assumir os seus erros. Hoje, ele está cheio do Espírito Santo. Muito mais do que antigamente, porque a palavra de Deus diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe por quê? Porque ele foi homem de pedir perdão, não fez as coisas e ficou amoitado, escondido atrás de um púlpito, como está acontecendo por aí. Ele foi homem suficiente para assumir a sua responsabilidade. E hoje eu o assisto e continua pregando mais do que pregava antes. Sabe quantos anos ele tem hoje? Acho que ele está com 90 anos. Mas está igual criança em cima do púlpito, cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque foi homem suficiente. Não ficou escondido atrás de um rótulo, de uma bandeira, escondido atrás de um púlpito, para que ninguém soubesse das suas artimanhas, das suas falcatruas. Ele foi homem suficiente, e hoje no mundo inteiro ele continua pregando. Foi renovado todos os contratos nas TVs do continente africano, da Europa, Ásia, África, e vai por aí afora, América do Sul, em várias línguas, em vários idiomas. Mais de 100 nações do mundo assistem a palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus, porque Deus restaurou, porque Deus renova, Deus fortalece quando há arrependimento verdadeiro, quando há a deixa das coisas erradas. Então, irmãos, o inimigo, ele faz isto, e quando ele aponta, ele tenta destruir a família, destruir a liderança e atinge também os pais. Já estou indo para os finalmente. Ele, lá no capítulo 1 de Samuel 4, 11 e 12, 1 Samuel, já estou indo para os finalmente, irmãos. 1 Samuel 4, 11 e 12, por gentileza. 4, 11 e 12. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Só os 2 já? Muito bem. O que significa isso aqui? Ofni e Finéias era filho de Eli, o sacerdote, sumo sacerdote. Como ele não corrigiu os filhos dele faziam o que queriam lá no altar. Prostituíam até na frente do templo, até na tenda do templo. Quando eles foram para a batalha,
eles perderam a batalha por causa deste pecado que estava oculto. E os seus 2 filhos foram mortos, Ofni e Finéias, e a arca de Deus foi tomada pelos filisteus, e essa pessoa chega trazendo a notícia, falando: olha, seus filhos, ele estava sentado, a nora dele estava grávida, esposa de um dos irmãos, Ofni e Finéias, e ele estava sentado. Quando a pessoa trouxe a notícia, falou: olha, a arca do Senhor foi tomada e os seus 2 filhos morreram. E aí, quando ele soube que o filho morreu, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A nora dele, que estava grávida de um dos filhos, quando soube que o seu marido morreu, ela deu à luz. O choque foi tão grande que a criança saiu do seu ventre e ela começa a morrer. Falou: olha, aí alguém que estava socorrendo ela falou: olha, fique feliz porque nasceu um homem. Aí ela falou assim: o seu nome será Icabô. E ela morre. Icabô quer dizer, a glória se foi. A glória se foi de Israel. Por quê? Porque Satanás sabe que atingindo lideranças, ele destrói o que ele quer destruir. Então, eu já encerro mostrando para você, concluindo a importância da família organizada. Edward Gibbon, ele fez uma pesquisa, por que o maior império do mundo ruiu. Ele estudou sobre a derrota, decadência e destruição do maior império do mundo. E ele descobriu 5 coisas que levou o Império Romano a ruir. E pasmem, das 5 coisas, a primeira coisa que ele achou foi que o Império Romano foi destruído porque foi destruído a dignidade e a santidade do lar. Dignidade, respeito, santidade, observância da palavra de Deus. Quando os romanos deixaram de respeitar seus cônjuges, deixaram de respeitar seus filhos e vice-versa, e tiraram a palavra de Deus, porque Roma se tornou uma nação cristã. Paulo ficou grande parte da sua vida em Roma. E quando essa estrutura familiar, o respeito em casa, a santidade, a falta da palavra, então o Império Romano não foi destruído de forma externa para interno, ou de fora para dentro, de um exército que vinha de fora para dentro. Não, ele foi destruído de dentro para fora. Quando a família foi destruída, o império ruiu. Então eu quero dizer uma coisa para você. Olha, nós temos que fazer como Moisés. Quando o faraó falou assim: olha, você pode ir para adorar o seu Deus, mas vai ficar aqui suas mulheres, seus filhos e seu gado. Eu vou te dar o versículo aí. Êxodo 10, 26. Êxodo 10, 26 e Êxodo 10, 8 e 9. Olha lá. Também o nosso gado irá conosco, deve ir conosco, há de ir conosco. Nenhuma unha ficará no Egito. É só dar a sequência aí, tá? Já acabou? E também o nosso gado. Tá. Aí é o finalzinho, né? Tá.
Então vamos lá. E esse aí é o 26. Isso, agora 10, 8 e 9. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhe: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? A pergunta dele. Moisés diz: havemos de ir com nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Aí ele fala: olha, vocês podem ir, mas tudo isso vai ficar. Aí Moisés fala: nenhuma unha vai ficar no Egito. É assim que nós devemos falar. Faraó representa Satanás, o Egito representa o mundo. Nós vamos falar: Satanás, nenhuma unha vai ficar com você. Os meus filhos pertencem ao Senhor, o meu casamento pertence a Deus, a minha esposa é de Deus, o meu esposo é de Deus, os meus filhos são de Deus. Não ficará nenhuma unha no Egito, não ficará nenhuma unha no mundo. Satanás, você não vai colocar a mão em nenhuma unha do meu filho, você não colocará nenhuma unha na vida da minha esposa, nenhuma unha na vida do meu marido, nenhuma unha no meu casamento. Guarde bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Vamos ser fortes e corajosos, porque o mundo inteiro jaz no maligno, mas família forte, sociedade forte. Se a sua família está forte, a igreja é forte, a sociedade é forte. E se a igreja está forte, o mundo vai receber a palavra de Deus. Então defenda o seu cônjuge, defenda os seus filhos, defenda a sua casa, para que Satanás não pegue nenhuma unha. Porque pertencemos a Deus, somos de Deus, a minha casa é de Deus, os meus filhos são de Deus. Amém. Que Deus nos ajude. Fiquemos em pé. Fiquemos em pé. Nós vamos orar agora pela família. Você vai ter oportunidade agora, Satanás. Você não vai tocar na minha família. Você não vai atrapalhar meu cônjuge. Você não vai atrapalhar meus filhos. Meus filhos pertencem a Deus. Eles não te pertencem. Meus filhos são herança do Senhor. O meu casamento é abençoado por Deus. Deus me deu uma esposa idônea. Deus me deu um esposo que é um homem de Deus. Meus filhos são de Deus. Minha casa é de Deus. A palavra de Deus diz que a casa do justo é abençoada. Deus está abençoando a nossa casa com saúde. Deus está abençoando a nossa casa com prosperidade. Deus está abençoando a nossa casa com paz. Deus está abençoando a nossa casa com alegria. Deus está abençoando a nossa casa com salvação. Deus está abençoando a nossa casa com proteção. Deus está abençoando a nossa casa, e a nossa casa está debaixo da proteção de Deus. Deus está edificando a nossa casa. Aleluia! Coloque agora a sua família nas mãos do Senhor. Vamos orar. Coloque os filhos, coloque seu esposo, coloque a sua esposa. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo, Senhor, por esta manhã na tua presença, e te glorifico porque tu és Deus. Satanás, meu Deus, está fazendo tudo para atingir a família, para atingir o altar, mas tu és Deus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, estenda, Senhor, as tuas mãos sobre cada família que aqui está. Senhor,
abençoe o esposo dessa irmã, abençoe a esposa desse irmão, abençoe os filhos deste homem, os filhos dessa mulher. Coloque as tuas mãos, porque os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Oh Senhor Deus, eles serão direcionados como flechas na mão do valente. Aleluia, Senhor. Estenda as tuas mãos e proteja a família, proteja esse casal, proteja esse lar. Se há qualquer dificuldade, qualquer situação adversa, que o Senhor possa, Senhor, solucionar. Abençoe o marido, abençoe a esposa, que haja um amor verdadeiro, que haja, Senhor, unidade nessa família, que haja alegria, paz nesse lar, que as obras do mal sejam excluídas, sejam expulsas, em nome do Senhor Jesus. Manifesta, Senhor, a tua glória, manifesta, Senhor, tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Proteja cada casamento, cada família. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém, Jesus, amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor.